Fala pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu ver se alguém entra aqui para me dizer se o som está bom, se o vídeo está bom. Hospital da Alma, você já pode me dizer aí se o áudio está bom, se a luz está boa, para a gente aqui fazer o espaçozinho aí, café com bioliderança. De mais uma quarta-feira. Lembrando, tá ótimo, então beleza, Jéssica. Imagino que seja você, né? O meu irmão também entrou. Não tem como não entrar, né? Tá do ladinho aqui, do lado da mesa aqui, dentro do escritório. Hoje eu não tô um fantasminha, muito bem. Oi Marina, tudo bem? Bom dia, Marina. Bem-vinda aqui ao Café com Bioliderança. Hoje nós vamos falar de um assunto bem importante dentro da escala do assunto gestão de pessoas, mais com foco em bioliderança, que vai envolver conteúdos bem importantes ali, a parte sistêmica, as possíveis também conflitos ou doenças que poderão acarretar na hierarquia das pessoas, né? É a Jéssica. Muito bem, Jéssica. Imaginei que fosse mesmo. Estou aqui no escritório e dentro desses atendimentos durante a semana que promovem esses conteúdos que eu vou trazer para vocês. Então, primeiro, né, antes de mais nada, para você que está chegando agora e conectou do nada aqui nessa live, né, meu nome é Juliano Gazola, eu trabalho com coaching executivo, mas de uma maneira bem diferente, bem mais profunda que o normal, porque eu agrego conteúdos que dificilmente no coaching executivo isto é abordado, como reprogramação biológica, medicina germânica, constelação sistêmica ou a biologia sistêmica, tudo isso voltado ao desempenho, à performance do indivíduo. E a gente sabe, né, acho que todo mundo sabe, que um desempenho bom ou mal de uma pessoa, ele muitas vezes eu não tenho um mau desempenho porque eu quero, ou eu não tenho um desempenho abaixo das expectativas das pessoas porque eu não tenho competências suficientes, né? Eu posso ter isso também. Contudo, a gente entende dentro desses estudos que sempre tem algo a mais. Oi Maria, tudo bem? Maria, ontem assisti um pouquinho da live de vocês aí, você e da Jaque. Parabéns aí. Estou acompanhando aí a Jaque e, se Deus quiser, a gente vai fazer explodir o conteúdo dela e o que ela tem para passar, que é muito bonito também. Parabéns aí pelo trabalho e ficarei sempre acompanhando vocês quando puder. E hoje o que eu gostaria de falar, né? De forma, um café com bioliderança, a proposta não é ser uma live aí de 1 hora, sim um tempinho de um café normal. E hoje eu gostaria muito de abordar um tema que foi tratado numa sessão aqui de bioliderança dessa semana, que fala, obviamente, um gestor de pessoas que comanda muita gente, mas a gente entende que o nosso melhor, a gente pode dar o nosso melhor, primeiro quando a gente entende que podemos entregar tudo o que sabemos e que nós temos um propósito do porquê estamos entregando. E não estou falando aqui especialmente de propósito de vida, mas sim fazer bem feito todos os dias o que nós temos que fazer. Isto faz parte de uma camada mais evoluída de maturidade do ser humano, onde, independente do teu bem-estar físico, emocional, você precisa fazer o seu melhor. E dentro dessa gestão de pessoas, no caso específico essa semana, tivemos um episódio de um gestor que produz as coisas, que conduz a empresa muito bem, que a empresa prospera. Beleza, Maria, eu que agradeço. Uma empresa que prospera muito bem, que cresce. Mas olha que interessante. Se eu fizer uma pergunta para vocês aqui, eu até gostaria de deixar essa pergunta no ar, né? Anotem aí, quais são as pessoas mais importantes da sua vida? Então, mas especialmente se você que vai assistir ou que está assistindo ao vivo essa live aqui, especialmente se você é casado, que você já constituiu a sua família.
já saiu do seu sistema familiar de origem, que são os seus pais, e passou a constituir um novo sistema, né, com sua esposa, com seu esposo e com seus filhos. E uma coisa interessante que eu percebo que tem afetado muito a performance do gestor ou da gestora, ou seja, dar o seu melhor no dia a dia de trabalho, é quando você entrega o seu melhor na empresa, mas em casa as coisas não estão bem. Quando você mostra o que tem na sua empresa, mostra toda a sua competência, mas sempre tem alguma coisa te incomodando, né, no que tange assuntos familiares. E eu tenho percebido ao longo dos meus atendimentos um detalhe muito importante que tem afetado a vida de todo gestor que tem família. Todo gestor que é casado ou gestora que é casado. Essa pergunta que eu fiz da questão da quais são as pessoas mais importantes é para você ter uma noção do impacto, do peso que tem quando a gente aloca as pessoas no lugar que elas devem estar. O que eu quero dizer com isso? Existem 3 leis fantásticas no mundo do desenvolvimento humano, 3 leis básicas no sentido de devem estar conosco todos os dias, mas elas são muito profundas. E uma dessas leis é nós darmos o lugar devido para as pessoas numa ordem devida, num peso específico. E eu tenho percebido que muitos gestores, né, que possuem família, que eles colocam, vamos imaginar aqui, para trocar, deixar mais claro, se você é casado, e eu pergunto quais são as pessoas mais importantes da sua vida, e você coloca lá seus filhos, seus pais, sua esposa, e as pessoas pertencentes ao sistema familiar. E é muito comum, infelizmente, quando a gente percebe que o nosso companheiro ou a nossa companheira, nossa esposa ou nosso esposo, elas não estão alocadas no devido lugar. Oi, Júlia, tudo bem? Maria, tudo bem? Seja bem-vinda aqui ao Café com Bioliderança. Estou falando sobre gestão de pessoas, mas principalmente no que tange ao dar o nosso melhor quando tem alguma coisa interferindo na minha gestão ou no meu melhor. Especialmente se você é um gestor que é casado, tem filhos, tem família e a gente não consegue dar o nosso melhor quando nós não temos essa ordem, essa hierarquia definida em casa. E aí, o que eu quero dizer com isso? Quando eu coloco ou quando eu não coloco a minha esposa dentro de um cenário de importância, então vou traduzir para vocês. Se você é casado e não coloca como figura mais importante da sua vida a sua esposa ou o seu esposo, é certo que a convivência, a relação entre marido e mulher, ela será completamente afetada. Ela terá um impacto negativo muito grande. Não basta você ser um gestor, um gerente, um diretor maravilhoso na empresa, se você não coloca as pessoas no seu devido lugar. E eu tenho percebido aqui que muita gente de sucesso na empresa tem encontrado muitos problemas em casa, colocando muitas vezes outras pessoas acima da importância do seu cônjuge, da sua esposa ou do seu esposo. Uma inversão de ordem tamanha que gera impactos super importantes e vitais na vida de um casal. Então, aqui para você pensar dentro dessa live do Café com Liderança, existe uma lei sistêmica que nos mostra que quem veio primeiro na nossa vida? Eu tenho uma esposa e 2 filhos. E vejo aqui diariamente nos meus atendimentos que as pessoas colocam os filhos à frente da esposa, os filhos à frente do marido. E aí quando eu chego em casa, é normal não ter assunto com uma esposa, não ter paciência com uma esposa, não ter ou não colocar a devida importância para o seu par. E aí eu coloco os filhos em primeiro lugar e deixo a pessoa que chegou na minha vida primeiro. E isto segue a ordem da lei da hierarquia. Quem veio primeiro na sua vida? Os seus filhos ou sua esposa? E isso, qual é o gestor
que dá o seu melhor quando tem problemas em casa? Qual é a gestora, a funcionária que dá o seu melhor no ambiente de trabalho, ou seja, engajamento, performance, resultado? Lembrando que nós somos contratados por 2 motivos, né, apenas, né? Pelo menos assim, de forma bem sucinta. Dar resultado e resolver conflito nas empresas, resolver problemas. Será que a gente consegue resolver nosso melhor dos problemas da empresa se eu tenho problemas ou conflitos em casa? E se o meu conflito em casa fosse resolvido por apenas uma atitude importante? Que eu coloque o meu par na colocação de primeira pessoa mais importante da minha vida. E eu tenho percebido o quanto as pessoas são resistentes em colocar o seu marido, a sua esposa, na primeira colocação. E esse exercício, essa maturação, esse caminho em direção a essa importância é que mostra o quanto você está preparado para enfrentar o mundo real. E aí, obviamente, a gente percebe uma carência afetiva de homens e mulheres que não conseguem reconhecer a importância do seu par, do seu cônjuge, da sua esposa ou do seu esposo. Quando eu inverto ordem, aqui vai uma grande dica e eu espero que vocês levem isso para a vida de vocês. Quando eu inverto ordem em casa, é muito comum que eu também inverta a ordem nas empresas. E aí eu posso correr o risco de delegar de forma incorreta, de valorizar pessoas que talvez não estejam na ordem de valorização. Mas uma coisa vital para um casamento, vital para uma relação de marido e mulher, que hoje em dia, nos últimos 20, 30 anos, nós sabemos que as mulheres estão no mercado de trabalho, os homens também estão, ou seja, é um casal que produz, e a gente percebe que os dois estão dando o seu melhor fora de casa, mas quando chega em casa, as hierarquias estão invertidas. Quantos casais hoje que chegam em casa tratam dos filhos, tratam do celular, do banho, da comida, depois tem praticamente uma rotina de 0 conversação, de 0 relação. Isto acontece sim, porque eu não aloco esta pessoa que chegou primeiro na minha vida. Uma coisa para vocês guardarem também: quando eu caso, quando eu saio do meu sistema familiar de origem, ou seja, a casa do meu pai, a casa da minha mãe, eles passam a ser meus... Oi, Fer, tudo bem? Eles passam a ser meus parentes, mas eles não são as pessoas mais importantes da minha vida a partir deste momento. E eu tenho visto cada dia mais, gestores, pais muito incoerentes que colocam os filhos em primeiro lugar. Os filhos, nós temos que trabalhar e dar o nosso melhor para garantir um terreno seguro. Nós precisamos promover para os nossos filhos um ambiente seguro. Mas para a alocação das importâncias, isso também é nas empresas, dar a hierarquia correta, isso também deve acontecer com a nossa esposa, ou com o seu marido, caso você tenha o seu companheiro. E por quê? Quando tem uma inversão de ordem, isso explica muitas doenças que podem ocorrer nas famílias. Pega esse código aqui, Eu tenho 3 filhos, ou 2 filhos, ou um filho que seja, e coloco os meus filhos em primeiro lugar e minha esposa em última colocação, até mesmo depois dos meus pais, depois de irmãos, que seja. Mas eu tenho o meu sistema familiar novo. Muitas doenças podem acontecer, e isso explica muita coisa, quando você percebe que você lá tem... Até vocês devem, me comunicam aí no chat, um filho que adoeceu, aí os outros irmãos ficaram com ciúme, porque não tiveram carinho e afeto dos pais, a mulher também passou a olhar mais para o filho e não para o marido. Então essas alocações, isso acontece muito para que tudo tenha um porquê.
Mas o principal, gente, a gente só consegue dar o nosso melhor ou escolher ter as nossas melhores escolhas quando essa lei da hierarquia é respeitada. E essa semana, inclusive, dentro dos meus atendimentos, eu percebi que as pessoas chegam, poxa, eu já fiz de tudo pelo meu casamento, já fiz de tudo por essa pessoa, mas será que o básico a gente faz, que é, qual é a pessoa mais importante na minha vida, depois de casado? Continua sendo os meus filhos, onde eu deixo a minha esposa de lado? Eu deixo o meu marido de lado? Continua sendo meus pais, onde eu coloco eles ainda como se eu estivesse na casa deles? E é duro o que eu vou falar aqui também, né? Pode soar como aspereza, mas depois que eu tomo a decisão de ter a minha família, de casar, sabe quando que eu volto aos meus pais? Eu volto quando eles não conseguirem mais fazer coisas básicas sozinhos. As necessidades básicas, comer, locomover-se, aí sim eu volto a eles, no sentido de voltar ao ninho. Mas eu não posso simplesmente decidir ter uma vida adulta, que é promover a família. E uma coisa muito interessante, uma dica, acho que a terceira importante, dentro das camadas de maturidade do ser humano, o casamento ele é um baita exercício para ampliação de maturidade. Então você ter a sua família e construir a sua família, é aquela pergunta, será que hoje um empresário, quando vai contratar alguém, será que ele coloca lá um item assim, nível de maturidade? Será que ele guarda essa informação para contratar? E aí como é que eu consigo mensurar, né, o tamanho, a ordem de maturidade, o nível de maturidade de um ser humano? Juliano, mas eu conheço pessoas casadas que são bem imaturas. Eu também. Tem muito cliente assim aqui que passa por mim para a gente construir essa maturação. Mas o caminho da maturidade do homem, do sujeito adulto, do indivíduo, passa por alocar as pessoas na sua devida importância. Então, se você quer, como clientes falam às vezes, poxa, eu fiz de tudo pelo meu casamento e não deu certo. Será que você encheu de presentes, encheu de estrutura, deu um ambiente cheio de coisas boas, mas será que você alocou a sua esposa no lugar certo? Será que você... Oi, Meline, tudo bem? Seja bem-vinda. Será que você colocou aquela pessoa no seu devido lugar de importância? Sabe por quê, gente? Essa frase é bastante clichê, mas eu preciso dizer, até para a gente cumprir o papel aqui, que é um café com bioliderança bem leve, para não ficar a manhã toda aqui. Sempre que eu coloco as pessoas no lugar certo, né, quando eu faço essa valorização, eu evito muitos conflitos biológicos. Por exemplo, qual é o impacto? Eu sei, né, a gente pode falar aqui de vários, mas um impacto biológico que eu evito quando eu coloco a mulher naquela posição. Na posição minha esposa ou meu marido, de ordem de importância. Eu evito, por exemplo, conflitos ou doenças ligadas aos ossos. Isso mesmo. Porque uma das principais doenças ligadas a ossos, qualquer osso do nosso corpo, são conflitos de desvalorização. Desvalorização. E quando eu não valorizo a pessoa que está ao meu lado, aí você percebe, né, do nada minha esposa tem uma dor em alguma parte do osso, algum osso específico do corpo, na coluna, muito comum na pelve. E aí eu tenho essa dificuldade, né, eu tenho essa péssima interpretação da vida real. Mas tem outra coisa muito importante para a gente valorizar esse momento aqui. Os nossos filhos, eles foram criados, foram feitos para o mundo. Eles vão voar. Eles irão voar em direção ao mundo. Constituir o sistema familiar deles depois. E aí vai uma pergunta para você que é homem, para você que é mulher. Quando esses filhos forem, será que eu vou ser o pai que quero ir junto? Será que eu vou ser a mãe que quero ir junto, não deixar sair?
Mas o mais importante, será que eu vou ser o marido que vou olhar para o lado, o meu lado esquerdo e ver a minha esposa ao meu lado? Ou eu não reconhecerei essa pessoa ao meu lado depois de tanto tempo? Ou será que depois que os meus filhos forem, aí sim eu vou colocar o meu parceiro, a minha parceira no lugar que é devido? Depois de muito tempo. Talvez isso seja tarde. Então, esse era o conceito hoje, esse era o conteúdo de Café com Bioliderança, né? Eu misturei aqui biologia sistêmica, conflitos de desvalorização e respeitando sempre as leis do amor, especialmente essa das hierarquias e também da ordem, colocar as pessoas no lugar certo. Fez sentido para vocês? Gente, só dá um oi aí para mim, dizendo assim, poxa, vai, não faz sentido, não concordo, acho que não vale a pena, jamais vou colocar minha esposa acima dos meus filhos, ou meu marido acima dos meus filhos. E outras doenças muito sérias podem acontecer quando eu não valorizo a minha esposa. Acho que a gente pode fazer uma live sobre, ontem mesmo, conversando, até peço para vocês, gente, está fazendo sentido esse conteúdo para quem pegou do começo? E uma coisa muito importante, muitas doenças, pegando o universo feminino aí, que 70% dos meus clientes são mulheres. As mulheres buscam mais o aperfeiçoamento profissional e acabam ganhando um presente de Deus aí, que é a bioliderança. Mas muitas doenças de pelve, de sistema urinário, sistema reprodutor, podem ocorrer quando eu não coloco a minha esposa no devido lugar. Eu acho que eu vou até deixar um tema para a quarta que vem. Quem será que quem que é homem de verdade, né? O que é um homem de verdade para vocês, né? Acho que esse é o tema da live de semana que vem, do café da semana que vem, que mostra que ser homem está muito longe de ser só o provedor de casa, de cumprir com as suas obrigações sexuais com a esposa. O homem masculino de verdade, eu considero o homem que tem a sua esposa ou que na sua companheira passa anos sem ter um conflito biológico em pelve, sistema urinário e o reprodutor, ou doenças nesses locais. Acho que vale a pena a gente falar sobre isso no próximo Café com Bioliderança. Eu quero saber até a opinião de vocês. O que vocês acham, né? O que é ser homem de verdade? Será que é aquele que só dá conta do recado? Será que é aquele que é o provedorzão da casa, mantém a parte financeira? Aquele que ordena a casa, né? Será que o conceito, eu posso trazer aqui um conceito diferente para vocês do que é ser um homem de verdade? Porque toda e qualquer doença, né? Toda e qualquer doença, o que eu estou falando aqui agora é com relação aos conteúdos de medicina germânica, de biologia sistêmica. Toda doença, muitas delas eu posso adquirir sozinho, conflitos meus, mas muitas também são causadas por pessoas que estão na minha epigenética, no meu entorno. E se as doenças que eu tenho forem causadas, né, muitas vezes inconscientemente, pelo parceiro que eu tenho, pela parceira que eu tenho. E eu tenho atendido muitos casos assim de desvalorização muito grande. E aí quando aquele sujeito fala assim, poxa, eu já fiz de tudo pelo meu casamento. Será que o básico foi feito, que é, poxa, eu sei que ter filhos é muito bom, eu sei que colocar filhos no mundo, aqueles serzinhos pequenos, né, é muito gostoso, mas qual é o lugar deles? Qual é o lugar que eu devo os colocar? Que lugar eu devo colocar a minha esposa? Acho que esse é o grande pensamento, a grande pergunta. Que lugar eu devo colocar meu esposo, né? Então são variáveis que seria muito interessante discutir isso dentro do ambiente familiar. E qual é o impacto que pode causar isso no mercado, na empresa? Vocês aí podem me responder. Acho que eu vou fazer essa pergunta e vocês me respondam no chat aí, vai. Vocês conseguem
dar o melhor de vocês na empresa, tendo conflitos ou desvalorização com a sua esposa ou com o seu esposo, comentem aí. Vamos ver se vocês conseguem me ajudar, para ver se eu não estou errado enquanto eu tomo meu cafezinho. Será que vocês dão conta de dar o melhor de vocês quando vocês não colocam valor nas pessoas? Ou quando vocês se sentem desvalorizados? Isso aí, Dani, não, é impossível. A Dani ou qualquer outra pessoa trabalha de gerente de algum lugar e, poxa, eu posso até dar o meu melhor, sem chance, é isso aí. Se eu não consigo, se eu piso na empresa, por mais profissional que eu seja, por mais maduro que eu seja, em algum momento, seja na hora de ir no banheiro, na hora de você acessar algum item na empresa, você vai lembrar, poxa, eu tenho esse problema para resolver. E quando eu não tenho essa habilidade, é que falta esse conhecimento. E conhecimento vazio, sem colocar em prática, ele não serve para nada. Então, que vale a gente refletir sobre isso, tá, gente? É essa a ideia do café. Tem mais gente aqui, a Andréia também falou não, Jéssica também não. Esse é o caminho, né? Quando nós temos um ambiente familiar, do meu sistema familiar, bem resolvido, qual é a chance de eu entregar o meu melhor na empresa? Qual é a chance? É isso aí, quando você está em conflito, essa frase é importante, quando você está em conflito nada flui. Mas às vezes as pessoas são tão maduras, Dani, que elas entregam o melhor delas na empresa, mesmo tendo conflito, mas não está 100%, não é natural. E quando não é natural, a gente acaba adoecendo. Então veja o impacto que eu não colocar a minha esposa ou meu esposo no devido lugar e continuar com este não reconhecimento, muito em breve, essas pessoas, os nossos cônjuges, terão decisões a tomar. Decisões básicas de não quero mais ficar com você, ou decisões que impactam o biológico, doenças. Nós temos aí, para quem gosta do nomezinho da doença, uma desvalorização séria. Uma desvalorização séria é a fibromialgia, onde eu conheço várias mulheres aí com idades de 50, 60 anos que sofrem com a fibromialgia. E aí eu sempre brinco com quem tem, e eu conheço, eu tenho uma intimidade, a fibromialgia tem cura. Você precisa encontrar o amor, você precisa encontrar alguém que te valorize. E isto pode ter impacto direto no seu trabalho. Eu tenho certeza que qualquer pessoa que tem alguma dor física, ao sentar na empresa, na sua sala, abrir uma reunião matinal aí, essa reunião não será, esse bom dia não vai ser com toda a força que precisa ser. Mas tudo isso passa quando eu resolvo colocar as pessoas no seu devido lugar. E pensando nisso, dentro desse conteúdo que eu trouxe esse assunto para o café com bioliderança de hoje. Gostaram, gente? O mal em casa se carrega em tudo. É isso aí, tanto na sociedade quanto no trabalho. Mas como seria, gente? Eu sei, não é um exercício fácil nós colocarmos o nosso parceiro, a nossa parceira no local de maior importância. É muito difícil. É um exercício que requer muita humildade, mas também muito conhecimento, muito estudo. Porque muitas mortes, isso mesmo, mortes podem acontecer no meu sistema familiar quando eu não coloco a pessoa na ordem certa. A gente pode até fazer uma outra live sobre isso. E aí explica-se muitas coisas que acontecem num sistema familiar que até então estava intacto. Então vejam como isso pode prejudicar o seu desempenho no trabalho. Então essa é o conteúdo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Bom dia, Dorvalina, tudo bem? Dorvalina, a gente está quase no finalzinho aqui. A gente falou sobre
alocar as pessoas importantes no seu devido lugar, especialmente no sistema familiar, né? Quando eu coloco os meus filhos, os meus pais, antes mesmo até da minha esposa, né? Lembrando, obviamente, de pessoas que estão casadas e têm o seu próprio sistema familiar. Quando eu estou na casa dos meus pais, quando eu estou vivendo, né, no ninho ainda, aí existe a importância dos pais, depois os irmãos e assim por diante. Mas quando eu decido ter o meu sistema familiar, ou seja, ter a minha esposa, meus filhos, eu posso ter um grande risco quando eu coloco os meus filhos acima da minha esposa ou do meu esposo. E aí, quando você pega lares, as casas que não têm o respeito, difícil quando a pessoa não quer ser colocada neste lugar. Muito bem, Dani, né? Nós temos mais um tema de live, né? De café. Quando a pessoa não larga do ninho, né? Por exemplo, né? Vamos supor, eu tenho uma esposa que ainda vive casada, mas vive no ninho dos pais. Então nós temos essa dificuldade, mas é um grande desafio para correr. Então veja a importância das hierarquias e da ordem que nós temos que ter dentro do nosso lar, para que na empresa nós não tenhamos problemas. E vale a pena, né, se você aí chegou agora, que você compartilhe com outras pessoas. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. A ideia do Café com Bioliderança é essa coisa rápida, e a gente vai falando de mais conflitos ao longo das quartas-feiras. Eu pretendo fazer isso todas as quartas, às 10 horas da manhã, para que vocês tenham acesso de quais são os conflitos biológicos que podem acontecer com a gente por uma simples não valorização do nosso parceiro, do nosso cônjuge, da nossa esposa ou do nosso esposo. E essas inversões de ordem, gente, né? Ontem mesmo, case de separação, né? Vou me separar. E aí quando você faz a pergunta, mas quais são as pessoas mais importantes da tua vida? Coloca um caminhão de gente na frente antes da esposa. Aí, infelizmente, o trabalho vai ser dobrado para recuperar essa desvalorização. E aí, especialmente aqui um recadinho para os homens, né? Homens que têm problemas com sua mãe, né? Não aceito, não gosto da mãe, não fui tratado bem pela mãe, não teve carinho da mãe, coitadinho, né? Esse cidadão, esse sujeito, quando casa, ele vai colocar todo mundo na frente da esposa, se duvidar até um cachorro. E aí o impacto pode ser gigantesco, né? Então, que vocês tenham gostado da live. Se gostou, compartilhem. Eu estou muito feliz aqui de fazer esse conteúdo. Ainda superficial, dá para a gente mergulhar mais, mas vejam, né? Olha, eu falei de fibromialgia, falei de órgãos ligados ao sistema urinário, falei de órgãos ligados aí à reprodução, especialmente nas mulheres, né? Isso pode ser muito impactado. Os homens já escondem mais, né? Dificilmente falam, né? Dificilmente um homem chega no trabalho e fala, viu, hoje eu não estou muito bem, eu estou com infecção urinária, né? Dificilmente o homem fala disso. E isso pode acontecer quando eu não coloco a minha esposa no devido lugar, né? Ou o meu marido no devido lugar. Tá bom, gente? Queria deixar aqui um beijo a todos, né? Dani, Jéssica, Lucy, aqui Dani, Dorvalina. Então, de coração aqui, que vocês possam, Maria, que vocês possam compartilhar com quem vocês acharem necessário, tá bom? E quarta-feira que vem tem mais um cafezinho. Semana que vem eu vou fazer um cafezinho um pouco menor, que daí dá tempo de tomar ele todinho e não sobrar. Tá bom, gente? Um beijo para vocês. A gente se vê quarta-feira que vem. Até mais.